uma forma de arte que nem todo mundo gosta, nem todo mundo, inclusive, confia muito nela, mas que pode ser muito interessante, sem dúvida, é muito provocadora e que se mistura um pouco com a filosofia. Vamos falar um pouquinho sobre arte conceitual depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e vamos falar um pouco sobre arte conceitual? De fato, a arte conceitual é um dos movimentos que tem mais... que traz mais desconfiança, ou um pouco mais de... Não que as pessoas não gostem, né? Mas as pessoas têm um pouco mais de dificuldade e, sem dúvida, um estranhamento maior do que com outras formas de arte, digamos assim, um pouco mais convencionais. Mas exatamente o que é arte convencional e por que ela é assim meio, digamos assim, pode ser, né, meio estranha? Bom, ela surgiu, na verdade, as pessoas costumam dizer que ela surgiu ali no finalzinho dos anos 60, começo dos 70, ali, né, na segunda metade do século XX, mas na verdade já existiam assim pequenas células, pequenas raízes ali, embriõezinhos dela espalhados em outros momentos da história da arte. Um que é frequentemente dado como referência para a arte conceitual é, evidentemente, a primeira instalação, né, digamos assim, conceitual, que é a fonte do Marcel Duchamp, sobre a qual eu fiz um vídeo lá no comecinho do canal, vou deixar aqui linkado para quem ainda não tenha visto. Naquele vídeo eu falo especificamente sobre a fonte do Marcel Duchamp e por que ela é tida como a primeira semente, ou a primeira grande raiz, né, da arte conceitual, como a gente entende hoje. Mas o Marcel Duchamp, ele não foi importante apenas por causa da fonte. Os seus ready-mades também já eram ali um primeiro passo em direção ao conceitualismo. Uma outra corrente que foi bastante importante no estabelecimento da arte conceitual foi o cubismo, mais especificamente o cubismo sintético, o cubismo analítico um pouco menos. Por quê? Porque se vocês já viram os vídeos que eu fiz sobre cubismo, também vou deixar linkados aqui, o cubismo sintético, que é chamada a segunda fase do cubismo, o segundo movimento do cubismo, ele, né, no caso, o Picasso, o Braque e os outros artistas que desenvolveram também o cubismo sintético, eles começaram a fazer, e o cubismo sintético é uma criação muito do Braque, ele deu os primeiros passos, mais até do que o Picasso, em direção a essa segunda fase do cubismo, que é conhecida como sintético, porque ele foi o primeiro a fazer as chamadas colagens, né, a colagem, como a gente entende, que foram começadas lá pelo Braque, inclusive porque o Braque, além de artista plástico, ele tinha também um trabalho anterior como cenógrafo e decorador, então ele estava muito acostumado a usar papel de parede, tecidos e outros materiais com textura nas suas outras criações, não só como artista plástico, né, mas como cenógrafo e como decorador, né, como designer de interiores. Então, as colagens que foram feitas no cubismo sintético, o uso de diversos outros materiais que não só a tinta, também foram um passo em direção à arte conceitual, porque ali eles não estavam mais usando somente tinta, né? Mas eles estavam usando tecidos, papéis diversos, outros materiais que não fossem só esse tipo, né? Eles usavam papéis diferentes, usavam areia, usavam tecido, usavam barbante, usavam couro, usavam madeira, usavam restos de coisas encontradas por aí, plásticos, pedaços de vidro, lama, enfim, a partir daí abriu-se porta para a exploração de todo tipo de material possível diferente. Então ali também estava colocada uma outra raiz para a arte conceitual. Então esses dois podem ser considerados dois importantes momentos, né, de fundação para a arte conceitual. A própria pop art, que veio posteriormente, também é bastante importante no sentido de que a pop art teve uma preocupação grande em quebrar barreiras entre a alta e a baixa cultura, digamos assim, né, entre a grande arte e a arte de massas, né. Havia, por muito tempo, né, é difícil dizer que isso não existe mais, mas não de uma forma tão, né, assim, com fronteiras tão rígidas, mas essa separação muito, muito rígida e estrita entre alta cultura e baixa cultura, né? Entre a grande arte e a cultura de massa, a cultura industrializada. E o que a pop art fez foi justamente tentar, entre outras coisas, foi justamente tentar misturar e separar e quebrar essas fronteiras, né? Desfazer
essas barreiras assim de forma tão rígida, tão estrita. Então, eles começaram a trazer o que era considerado, né, a baixa cultura, a arte da rua, e trazer para o museu. Daí eles olharem para os quadrinhos, daí eles olharem para os artistas de cinema, daí eles olharem para toda e qualquer cultura de massa, inclusive o design de massa, os materiais menos nobres como o plástico, os objetos cotidianos que foram todos ressignificados como arte, né? Então, assim, você pegava o objeto, você podia ressignificá-lo ou recontextualizá-lo de uma forma que ele fosse tratado como arte. O uso de materiais diferentes, né? Não apenas dos materiais tidos como mais nobres ou mais clássicos até então, a referências, né, do que era tido como baixa cultura até então, mas incorporado numa linguagem de cultura mais alta. Enfim, tudo isso foi feito pela pop art. A arte conceitual levou tudo isso que eu falei, todas essas referências que eu trouxe até agora, mas ela deu uma radicalizada e ela fez uma coisa um pouco mais complexa. Eu falei no comecinho do vídeo antes da vinheta que ela se mistura um pouco com a filosofia. E por quê? Aí a gente vai ter que dar uma volta bem grande no tempo e vamos lá para Hegel. E o que o Hegel dizia? O Hegel, eu vou simplificar muito, tá? Muito, muito, até porque, né, imagina, quem sou eu para falar de Hegel e para falar uma coisa tão complexa assim, teria que ser uma série de vídeos. Mas aqui, só para a gente, né, pegar um pouquinho a ideia, ele dizia que o conhecimento humano teria 3 etapas. E aqui ele está falando que uma sucederia a outra de uma forma bem simples e bem evolucionista. Então seria a primeira, que seria a mais baixa, a primária, depois a segunda, a intermediária, e a terceira, que seria a mais evoluída, digamos assim. Então, o primeiro estágio, né, são 3 estágios, né, de desenvolvimento, um depois do outro, né? Quando você chegasse no primeiro, haveria uma evolução até o segundo, posteriormente ao terceiro, que seria, né, o dito definitivo. O primeiro, o mais básico, seria o pensamento religioso ou mágico. Aí, a humanidade evoluiria e chegaria aqui na arte, que seria o intermediário. Posteriormente, teria, então, o terceiro, que seria o mais evoluído de todos, o estágio final do pensamento humano, digamos assim, que seria a filosofia, seria o conhecimento verdadeiro puro, que não teria mais tanto a ver com a arte, que não tem nada a ver com o pensamento mágico ou religioso, que ele colocaria lá como, né, o mais primário, mais rudimentar aí na escala da evolução do conhecimento humano. Essa seria a ideia hegeliana. E se a gente puxar uma outra corrente da filosofia, nesse caso bem mais contemporânea, seria a problemática colocada pelo Arthur Danto e pelo Hans Belzig, que seria da ideia desse fim da arte. Eu tenho 2 vídeos aqui que eu falo também sobre esse fim da arte, e o que isso quer dizer? Mais uma vez, uma questão bastante complexa, mas o que eles estavam chamando de fim da arte não é que a arte vai deixar de existir enquanto manifestação, né, do conhecimento humano, enquanto produção cultural de um indivíduo ou de uma sociedade ou de uma cultura num dado espaço, num dado, né, recorte temporal. Não quer dizer que as pessoas não vão mais produzir arte, não quer mais dizer que a arte, enquanto conhecimento humano, individual ou coletivo, vai deixar de existir. Não é isso. O que eles querem dizer é que a arte deixaria de existir numa sequência única de narrativas, né, que se sucedem umas às outras. Então a gente pega a história da arte, digamos assim, humana como um todo, mas se a gente ficar um pouco mais, né, só no Ocidente, a gente vai até lá na pintura rupestre, daí a gente passa por Mesopotâmia, Egito, tarará, Grécia, tarará, Idade Média, Baixo Renascimento, Alto Renascimento, aí a gente vai para, né, Iluminismo, Romantismo, todos esses ismos, até que a gente chega, né, ao realismo, ao impressionismo, pós-impressionismo, daí a gente vai para o fauvismo, daí a gente vai para o primitivismo, e a gente vai seguindo, né, o cubismo. Eu estou tirando um monte, né, estou fazendo aqui um exemplo condensado. O cubismo, o expressionismo, ismo, futurismo, ismos, até que a gente chegou num momento que liberou a arte de todos esses ismos, né, dessa sequência de ismos, essa narrativa única, e a liberaria para ser o que ela quisesse. O que ela